Confissões, livro 6º, capítulo 6. Alegria de bêbado. Eu aspirava às honras, às riquezas e ao matrimônio, e tu te rias de mim, e nesses desejos sofria grandes amarguras, e tu me eras tanto mais propício quanto menos consentias que me fosse doçura o que não eras tu. Vê, Senhor, meu coração, tu que quiseste que recordasse estes fatos e os confessasse. Esta alma, a quem livraste do visco tenaz da morte, une-se agora a ti. Como era infeliz, e tu fustigavas o mais dolorido da ferida, para que deixasse tudo e se convertesse a ti, que estás acima de tudo. Sem ti nada existiria. Ferias minha alma para que voltasse para ti e fosse curada. Que miserável era eu então! E como agiste para que eu sentisse minha desgraça? Era o dia em que me preparava para declamar os louvores do imperador. Neles ia mentir muito e, mentindo, granjearia a aprovação dos que sabiam das mentiras. Preocupado, meu coração se consumia com a febre de pensamentos impuros quando, ao passar por uma rua de Milão, vi um mendigo já bêbado, creio eu, mas bem-humorado e divertido. Suspirei então e falei aos amigos que me acompanhavam sobre as muitas dores que nos provocavam nossas loucuras. Com todos os esforços, quais eram os que então me afligiam, apenas arrastava a carga de minha infelicidade cada vez mais pesada, aguilhoado por meus apetites, para conseguir somente uma alegria tranquila, na qual já nos havia precedido aquele mendigo. Alegria que nunca talvez alcançássemos. O que ele havia conseguido com umas poucas moedas de esmola era exatamente o que eu aspirava com tão árduos caminhos e rodeios, a alegria de uma felicidade temporal. A alegria do mendigo não era certamente verdadeira, mas a que eu buscava com minhas ambições era ainda mais falsa. Ele pelo menos estava alegre e eu angustiado. Ele seguro e eu inquieto. Se alguém me perguntasse se preferia estar alegre ou triste, eu responderia alegre, mas se me perguntassem novamente se queria ser como aquele mendigo ou ser como eu era, sem dúvida escolheria a mim mesmo, embora cheio de cuidados e de temores. Mas isto eu faria por maldade ou com razão. Eu não devia preferir-me ao mendigo por ser mais culto, pois a ciência para mim não era fonte de felicidade, mas apenas um meio de agradar aos homens, e não instruí-los. Por isso, Senhor, quebravas meus ossos com a vara de tua disciplina. Longe de minha alma os que dizem, importa levar em conta a causa da alegria. O mendigo se alegrava com a embriaguez e tu com a glória. Que glória, Senhor, com a que não está em ti. Porque como aquela não era verdadeira alegria, assim aquela glória não era a verdadeira, antes perturbava mais ainda meu coração. O ébrio, naquela mesma noite, curaria sua embriaguez enquanto eu já dormia com a minha, e me levantara com ela, e tornaria a dormir e a levantar com ela, e tu sabes quantos dias. Importa, é certo, conhecer os motivos da alegria de cada um, eu o sei, e a alegria da esperança fiel dista infinitamente daquela vaidade. Mas então, havia entre nós outra diferença, pois certamente ele era o mais feliz, não só porque transbordava de alegria enquanto eu me consumia de cuidados, mas também porque ele comprara o vinho desejando a felicidade dos benfeitores, enquanto eu procurava com mentiras uma vã ostentação. Muitas coisas disse então sobre isso a meus amigos, e muitas vezes eu costumava examinar minha vida, e achava-me infeliz. Isso me afligia e redobrava minha dor. Se me sorria alguma aventura, não acudia para apanhá-la porque escapava-me das mãos antes mesmo que a pudesse alcançar. Capítulo 7. Alípio. Os que convivíamos em boa amizade lamentávamos estas coisas, mas de modo especial e muito intimamente eu falava com Alípio e Nebrídio. Alípio, como eu, era do município de Tagaste, nascido de uma das melhores famílias da cidade. Era mais jovem do que eu, pois havia sido meu discípulo quando comecei a ensinar em nossa cidade e depois em Cartago. Ele me queria muito, por eu lhe parecer bom e douto, e eu o apreciava por sua grande inclinação à virtude, que já se manifestava em tenra idade. Contudo, o abismo dos costumes cartagineses, onde ferve o gosto pelos espetáculos frívolos, engolfara-o na loucura dos jogos circenses. Alípio revolvia-se miseravelmente nesse abismo na época em que eu ensinava retórica na escola pública,
mas ele não me tinha como mestre por causa de uma desavença que surgira entre mim e seu pai. Eu sabia que Alípio amava morbidamente o circo, e isso muito me angustiava, por me parecer que se iam perder, se já não estivessem, magníficas esperanças. Mas não achava meios de alertá-lo e repreendê-lo, nem pela amizade, nem pelo magistério, pois julgava que ele tinha sobre mim a mesma opinião que seu pai. Mas não era assim. Pondo de parte a vontade paterna sobre isso, começou a me cumprimentar, comparecia à minha aula, ouvia-me um pouco e logo se retirava. Eu já me esquecera de alertá-lo para não desperdiçar seu talento tão precioso com aquele cego e apaixonado gosto por jogos fúteis. Mas tu, Senhor, que governas o que criaste, não te esqueceste de que Alípio deveria ser ministro de teus sacramentos entre teus filhos. E para que fosse atribuída claramente a ti a sua emenda, a realizaste por meu intermédio, mas sem que eu o soubesse. Um dia, estando sentado ao lugar de costume, diante de meus discípulos, veio Alípio, saudou-me, sentou-se, atento ao assunto de que eu tratava. Por acaso trazia eu nas mãos uma lição, para melhor expô-la e tornar mais clara e agradável sua explicação, pareceu-me oportuno fazer uma comparação com os jogos circenses, com mordaz sarcasmo aos escravos dessa loucura. Mas tu sabes, Senhor, que então não pensei em curar Alípio dessa peste. Todavia ele tomou para si minhas palavras, acreditando que eu só as dissera por sua causa. Qualquer outro tomaria isso com desgosto, mas ele, jovem virtuoso, tomou-o como causa para censurar a si próprio e para me estimar ainda mais. Já havias dito outrora e escrito em teus livros: corrige o sábio, e ele te amará. Eu não o repreenderia, mas tu, servindo-te de todos, quer eles o saibam ou quer não, de acordo com a justa ordem que conheces, fizeste de meu coração e de minha língua carvões abrasadores, para cauterizar e curar aquela alma tão promissora, mas pervertida. Senhor, cale teus louvores quem não percebe tuas misericórdias, que eu te confesso do mais íntimo de meu ser. Depois de ouvidas minhas palavras, Alípio saiu daquele fosso profundo, onde gostosamente se enterrara, cegando-se com o torpe prazer, e sacudiu sua alma com corajosa temperança, afastando de si todas as imundícies dos jogos circenses, para onde nunca mais voltou. Depois venceu a resistência paterna para me escolher como mestre, e seu pai cedeu e consentiu. Voltando a ser meu discípulo, foi envolvido comigo na superstição dos maniqueus, apreciando neles aquela ostentação de continência que ele julgava legítima e sincera. Na verdade, porém, era um desvario sedutor, um laço onde caíam almas preciosas ainda incapazes de avaliar a sublimidade da virtude e, por isso mesmo, vítimas fáceis da aparência que mascara uma virtude hipócrita e fingida. Capítulo 8. A atração do anfiteatro. Não querendo por nada deixar a carreira mundana tão decantada por seus pais, partira antes de mim para Roma a fim de estudar direito. Lá se deixou arrebatar de modo incrível e com incrível avidez pelos espetáculos de gladiadores. A princípio, detestava e aborrecia espetáculos semelhantes. Certa vez, encontrando-se com alguns amigos e com discípulos que voltavam de um jantar, apesar de resistir, foi arrastado por eles com amigável violência para o anfiteatro, onde naquele dia se celebravam jogos funestos e cruéis. Dizia-lhes Alípio: mesmo que arrasteis para lá meu corpo e o retenhais ali, podereis por acaso obrigar minha alma e meus olhos a contemplar tais espetáculos? Estarei ali como ausente, e assim triunfarei deles e de vós. Mas eles, não fazendo caso de tais palavras, levaram-no talvez para verificar se poderia ou não cumprir a palavra. Quando chegaram, ocuparam os lugares que puderam, pois todo o anfiteatro já fervia nas paixões mais selvagens. Alípio, fechando a porta dos olhos, proibiu que sua alma se envolvesse em tal crueldade. E Oxalá também tivesse tapado os ouvidos, porque, em um lance da luta, foi tão grande o clamor da multidão que, vencido pela curiosidade e julgando-se preparado para desprezar e vencer a cena, fosse o que fosse, abriu os olhos. Foi logo ferido na alma mais profundamente do que a ferida física do gladiador a quem desejou contemplar e caiu. Sua queda foi mais miserável que a do gladiador, causa de tantos gritos,
Estes, entrando-lhe pelos ouvidos, abriram-lhe os olhos para ferir e abater sua alma, mais temerária do que forte, e tanto mais fraca por apoiar-se em si mesma, em lugar de se apoiar em ti. Logo que viu sangue, bebeu junto à crueldade e não se afastou do espetáculo. Pelo contrário, prestou mais atenção. Assim, sem o saber, absorvia o furor popular e se deleitava naquela luta criminosa, inebriado de sangrento prazer. Já não era o mesmo que ali viera, era agora mais um da turba a qual se misturara, digno companheiro daqueles que para ali o arrastaram. Que mais direi? Contemplou o espetáculo, gritou, apaixonou-se e foi contaminado de louco ardor, que o estimulava a voltar, não só com os que o haviam levado, mas à sua frente e arrastando a outros. Mas tu te dignaste, Senhor, livrá-lo deste estado com mão forte e misericordiosa, ensinando-o a não confiar em si, mas em ti, embora isto acontecesse muito tempo depois. Capítulo 9. Alípio, ladrão a contragosto. Contudo, essa aventura gravara-se em sua memória como remédio para o futuro. O mesmo ocorreu com outro fato quando ainda era estudante em Cartago e seguia meus cursos. Era meio-dia. Alípio estava repassando uma declamação, segundo o costume dos estudantes, quando foi preso como ladrão pelos guardas do furo. Sem dúvida o permitiste, meu Deus, apenas para que esse jovem tão grande no futuro começasse já a aprender que, ao julgar outrem, ninguém deve condenar ninguém levianamente e com temerária credulidade. Alípio, pois, passeava diante do tribunal, sozinho, com as tábuas e o estilete, quando um jovem estudante, o verdadeiro ladrão, levando escondido um machado, sem que Alípio o percebesse, entrou pelas grades que rodeiam a Rua dos Banqueiros e se pôs a cortar o seu chumbo. Ao ruído dos golpes, os banqueiros que estavam embaixo alvoroçaram-se e chamaram gente para prender o ladrão, fosse quem fosse. Mas este, ouvindo o vozerio, fugiu depressa, abandonando o machado para não ser preso com ele. Ora, Alípio, que não o vira entrar, viu-o sair e fugir precipitadamente. Curioso, porém, para saber a causa, entrou no lugar. Encontrou o machado e se pôs, admirado, a examiná-lo. Bem nessa hora chegaram os guardas dos banqueiros e o surpreenderam sozinho, empunhando o machado, a cujos golpes alarmados haviam acudido. Prendem-no, levam-no e gloriam-se diante dos inquilinos do furo por ter apanhado o ladrão em flagrante e já o iam entregar aos rigores da justiça. Mas a lição devia ficar por aqui, Senhor, porque imediatamente saíste em socorro de sua inocência, da qual eras única testemunha. Quando o conduziam à prisão ou ao suplício, veio-lhes ao encontro um arquiteto, encarregado superior da direção dos edifícios públicos. Os guardas alegraram-se com esse encontro, pois sempre que faltava alguma coisa no foro, o magistrado suspeitava deles. Agora ele saberia quem era o verdadeiro ladrão, mas este senhor tinha visto várias vezes Alípio na casa de um senador, a quem visitava com frequência. Reconheceu-o, tomou-o pela mão, separou-o da turba e perguntou-lhe a causa de tamanha desgraça. Informado do que se passara, o arquiteto mandou a turba alvoroçada e enfurecida contra Alípio que o seguisse. Quando chegaram à casa do jovem autor do roubo, achava-se à porta um menino escravo, novo demais para recear comprometer seu amo, e que poderia revelar tudo, porque o seguira até o furo. Alípio, ao reconhecê-lo, apontou-o ao arquiteto. Este, mostrando-lhe o machado, lhe disse: "Sabe de quem é este machado?" Ao que o menino respondeu sem demora: "Nosso." Depois de interrogado, confessou o resto. Deste modo, o processo foi transferido para aquela casa, para a confusão da turba, que já imaginara tripudiar de Alípio. O futuro dispensador de tua palavra e juiz de tantas causas de tua igreja, saiu dessa aventura com mais experiência e sabedoria. Capítulo 10. Os três amigos. Encontrei Alípio em Roma, onde se uniu a mim com vínculo de amizade tão estreito, que foi comigo para Milão, tanto para evitar nosso afastamento como para exercer o direito, embora mais para agradar aos pais do que por vontade própria. Já por 3 vezes fora assessor, sempre com admirável lisura, e ficando ele mais admirado ainda de que juízes preferissem o dinheiro à inocência.
Ficou provada a integridade do seu caráter, não só contra os atrativos da cobiça, mas também contra o aguilhão do medo. Em Roma, era assessor do tesoureiro das finanças da Itália. Havia nesse tempo um senador poderosíssimo, a quem estavam sujeitos muitos clientes, uns por benefícios, outros por terror. Segundo o costume dos poderosos, este senador tentou fazer não sei que coisa que era proibida pelas leis, e Alípio se lhe opôs. A tentativa de corrompê-lo, Alípio respondeu com um riso. Zombou das ameaças que aquele lhe dirigiu, causando admiração geral pela rara qualidade de sua alma, que não desejava a amizade e nem temia a inimizade de homem tão poderoso, conhecido por seus inúmeros meios de prestar favores ou de prejudicar. Até o próprio juiz, de que Alípio era assessor, embora se opusesse também, não o fazia abertamente, responsabilizando a Alípio que, dizia ele, não lhe permitia fazer o que desejava, porque se acedesse, e era verdade, demitir-se-ia imediatamente. Alípio quase se deixara seduzir pelo amor às letras, mandando copiar códigos segundo a tarifa paga aos trabalhos para o Estado. Porém, consultando a justiça, inclinou-se pelo melhor, preferindo a integridade que lhe proibia esta ação ao poder que lhe a permitia. Isso é fato pequeno, mas o que é fiel no pouco também o é no muito, e de modo nenhum podem ser vãs aquelas palavras saídas da boca de tua verdade. Se não fordes fiéis nas riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras? E se nas alheias não fordes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Assim era então este amigo tão intimamente unido a mim, e que comigo buscava o tipo de vida que deveríamos seguir. Também Nebrídio deixou sua pátria, vizinha de Cartago, e a própria Cartago, onde gozava de boa fama. Abandonou as magníficas propriedades do pai, a casa e até a própria mãe, que não o quis seguir. Veio para Milão apenas para viver comigo na busca apaixonada da verdade e da sabedoria. Assim como eu, ele suspirava partilhando minha perplexidade, mostrando-se investigador ardoroso da vida feliz e indagador acérrimo das questões mais difíceis. Eram 3 bocas famintas que comunicavam mutuamente a própria fome, esperando que lhes desses comida no tempo oportuno. Na amargura que, graças à tua misericórdia, sempre seguia nossas ações mundanas, se desejávamos entender a causa dos sofrimentos, encontrávamos trevas. Afastávamo-nos gemendo e dizendo: até quando durará este sofrimento? E isto repetíamos com frequência, mas não abandonávamos nosso modo de vida, porque não víamos nenhuma certeza a que nos pudéssemos abraçar se o abandonássemos. Capítulo 11. Entre Deus e o mundo. Era com admiração que me recordava diligentemente do longo tempo decorrido desde meus 19 anos, quando comecei a arder no desejo da sabedoria, propondo-me, quando a achasse, abandonar todas as vãs esperanças e enganosas loucuras das paixões. Chegado, porém, aos 30 anos, ainda continuava preso ao mesmo lodaçal, ávido de gozar dos bens presentes que me fugiam e me dissipavam. Entretanto, dizia: amanhã hei de encontrá-la, a verdade aparecerá clara e a abraçarei. Fausto virá e dará todas as explicações. Ó grandes varões da academia, é verdade que não podemos compreender nenhuma coisa com certeza para a conduta de nossa vida? Mas não, procuremos com mais diligência sem desesperarmos. Já não me parecem absurdas nas Escrituras as coisas que antes me pareciam tais. Posso compreendê-las de modo diferente, mais razoável. Fixarei, pois, os pés naquele degrau em que me colocaram meus pais quando criança, até que encontres a verdade em sua evidência. Mas onde e quando buscá-la? Ambrósio não tem tempo livre para me ouvir, e a mim falta tempo para ler. E além do mais, onde encontrar os livros? E onde ou quando poderei comprá-los? A quem hei de pedi-los? Repartamos o tempo, reservemos algumas horas para a salvação da alma. Nasceu uma grande esperança. A fé católica não ensina o que eu pensava, e eu a criticava levianamente. Seus doutores têm como crime limitar Deus à figura humana, e eu ainda hesito em bater para que nos sejam reveladas as outras verdades. As horas da manhã eu dedico aos alunos, mas que faço das outras? Por que não as consagro a essa busca? Mas quando então visitar os amigos poderosos, de cujos favores necessito? Quando preparar as lições que os alunos me pagam?
quando reparar as forças do espírito, descansando em algo aprazível? Perca-se tudo. Deixemos essas coisas vãs e fúteis. Entreguemo-nos por completo à busca da verdade. A vida é miserável e a hora da morte incerta. Se esta me surpreender de repente, em que estado sairei do mundo? E onde aprenderei o que deixei de aprender aqui? Não serei antes castigado por essa negligência? Mas, e se a própria morte cortar e for o fim de todo cuidado e sentimento? Também seria conveniente investigar este ponto. Mas afastemos tais pensamentos. Não é por acaso nem é em vão que se difunde por todo o mundo a fé cristã com grande prestígio. Deus jamais teria criado tantas e tais coisas por nós se com a morte do corpo terminasse também a vida da alma. Por que hesitar, pois, em abandonar as esperanças do mundo para me consagrar à busca de Deus e da bem-aventurança? Mas espere um pouco. Os bens mundanos também têm seus deleites, não é que não são pequenos. Não devo deixá-los sem pensar. Seria feio ter de voltar a eles. Eis-me prestes a conseguir um cargo de honra. Que mais posso desejar? Tenho uma multidão de amigos poderosos. Sem me apressar muito, poderia obter, no mínimo, uma presidência. Poderia então casar-me com uma mulher de alguma fortuna, para que meus gastos não fossem muito pesados. Aqui estariam os limites de meus desejos. Muitos homens grandes e dignos de imitação, apesar de casados, dedicaram-se ao estudo da sabedoria. Enquanto assim pensava e os ventos cambiantes impeliam meu coração de um lado para outro, o tempo passava e eu retardava minha conversão ao Senhor. Adiava de dia para dia o viver em ti, morrendo todavia todos os dias em mim mesmo. Amando a vida feliz, temia buscá-la em sua morada, procurava-a fugindo dela. Pensava que seria muito desgraçado se me visse privado das carícias da mulher. Não pensava ainda no remédio de tua misericórdia, que cura esta enfermidade porque nunca o havia experimentado. Julgava que a continência fosse obra de nossa própria força, que eu pensava não ter. Eu era bastante nécio para ignorar que ninguém, como está escrito, é casto sem que tu lhe des a força. Essa força certamente me darias se eu ferisse teus ouvidos com os gemidos de minha alma e com fé firme lançasse em ti meus cuidados. Capítulo 12. Casar ou não? Opunha-se Alípio a que me casasse, repetindo-me que, se o fizesse, não poderíamos dedicar-nos juntos, com segura tranquilidade, ao amor da sabedoria como há muito desejávamos. Alípio, nessa matéria, era castíssimo de causar admiração, porque, ao entrar na juventude, experimentara o prazer carnal, mas não se prendera a ele. Antes, arrependeu-se muito e o desprezou, vivendo depois em perfeita continência. Eu argumentava com os exemplos dos que, embora casados, haviam se dedicado ao estudo da sabedoria, servindo a Deus e guardando fidelidade e amor aos amigos. Contudo, eu estava longe dessa grandeza de alma, prisioneiro da morbidade da carne, arrastava com prazer mortal minha cadeia, temendo que ela se rompesse e, rejeitando as palavras que bem me aconselhavam, como o ferido repele a mão que lhe desfaz as ataduras. Além do mais, a serpente falava por minha boca a Alípio, e pela língua lhe tecia doces laços em seu caminho, para que seus pés honestos e livres se enredassem. Ele admirava-se de que eu, a quem tanto estimava, estivesse tão preso ao visco do prazer a ponto de afirmar, sempre que tratávamos desse assunto, que me era impossível levar vida casta. Para esgrimir contra sua admiração, dizia-lhe que havia grande diferença entre sua rápida e furtiva experiência do prazer, de que mal se lembrava e que, por isso, podia desprezar facilmente, e as delícias de uma ligação verdadeira, à qual se juntasse o honesto nome de matrimônio, já não causaria admiração se eu não pudesse desprezar aquela vida. Com isso, Alípio também começou a desejar o matrimônio, não certamente vencido pelo apetite do prazer, mas pela curiosidade. Desejava saber, dizia ele, o que era aquele bem sem o qual minha vida, que ele tanto apreciava, não me parecia vida, mas tormento. De fato, livre dessa prisão, sua alma pasmava de tal servidão, e do espanto passava ao desejo de experimentá-la. Depois talvez caísse naquela mesma servidão que o espantava, pois queria fazer um pacto com a morte, e o que ama o perigo, nele cairá.
Certamente que nem ele nem eu tínhamos grande interesse no que há de bonito e honesto no matrimônio, como a direção da família e a educação dos filhos. Mas o que me mantinha preso e com fortes tormentos era o hábito de saciar minha insaciável concupiscência, e a ele era a admiração que o arrastava para o mesmo cativeiro. Assim éramos, meu Senhor, até que tu, ó Altíssimo, que não desamparas nosso lodo, compassivo por caminhos maravilhosos e ocultos, viestes em socorro destes infelizes. Capítulo 13. O pedido de casamento. Instavam solicitamente comigo para que me casasse. Já havia feito o pedido, já havia recebido uma promessa, ajudado sobretudo por minha mãe, que nutria a esperança de que eu, uma vez casado, seria regenerado nas águas salutares do batismo. Minha mãe alegrava-se por me ver cada dia mais apto para recebê-lo, vendo que na minha fé se realizavam seus votos e tuas promessas. Contudo, nada revelaste à minha mãe que, a meu pedido e por seu desejo, te suplicava com forte clamor de coração, todos os dias, que lhe desse alguma visão sobre meu futuro matrimônio. Vi, assim, algumas coisas vãs e fantásticas que o espírito humano engendra quando preocupado. Ela me relatava isso sem a confiança que costumava dar às visões que lhe enviavas, mas com desprezo. Dizia que distinguia, por um vago discernimento que não podia explicar com palavras, a diferença que havia entre tuas revelações e os sonhos de sua alma. Contudo, insistia no matrimônio e pediu-se a mão de uma jovem, a qual ainda faltavam 2 anos para ser núbio. Em todo o Império Romano era a idade de 12 anos. Mas como ela agradava, era preciso esperar. Capítulo 14. Um projeto desfeito. Éramos muitos os amigos que aborrecíamos as mazelas da agitação da vida humana. Em nossas conversas havíamos debatido e quase resolvido nos retirar da multidão para viver sossegadamente. Nosso projeto organizava a vida de tal sorte que tudo o que tivéssemos seria comunitário, formando de todos os patrimônios um patrimônio único. Graças à nossa amizade sincera, não haveria mais a fortuna deste ou daquele, mas uma só fortuna comum. Seríamos cerca de 10 homens os que desejávamos formar essa sociedade. Alguns de nós, muito ricos, como Romaniano, meu conterrâneo, cujos sérios cuidados de negócios o tinham trazido à corte imperial. Era muito amigo meu desde menino e um dos que mais instavam nesse projeto, tendo sua opinião um grande peso, pois sua riqueza era bem superior à dos outros. Fora combinado que todos os anos, 2 de nós, como magistrados, administrariam todos o necessário, ficando os outros em paz. Mas quando se começou a discutir se as mulheres consentiriam nesse acordo, alguns dentre nós eram casados e outros pensavam em casar, todo o plano, tão bem construído, se desvaneceu entre nossas mãos, fez-se em pedaços e teve de ser abandonado. Novamente, aos suspiros e gemidos, voltamos a caminhar pelos largos e batidos caminhos do século, porque em nosso coração havia 1000 pensamentos, mas teu conselho permanece eternamente. Na tua sabedoria te rias de nossos projetos e preparavas o cumprimento dos teus, a fim de dar-nos alimento no tempo oportuno, abrindo tuas mãos e enchendo-nos de bênçãos. Capítulo 15. A separação da amante. Entretanto, multiplicavam-se meus pecados, quando arrancaram do meu lado, por ser impedimento ao meu matrimônio, aquela com quem partilhava o leito, meu coração, ao qual ela estava unida, ficou ferido e sangrando. Ela, por sua vez, voltando para a África, fez-te voto, Senhor, de jamais conhecer outro homem, deixando comigo o filho natural que dela tivera. Mas eu, desgraçado, fui incapaz de imitar aquela mulher. Estava impaciente pelo prazo de 2 anos que deveria transcorrer até receber por esposa aquela que pedira em casamento. E porque eu não era amante do matrimônio, mas escravo da sensualidade, procurei, pois, outra mulher, não como esposa, mas para alimentar e manter íntegra ou agravada a doença da minha alma, sob a tutela do meu hábito, até que contraísse matrimônio, mas nem por isso sarava a chaga causada pela separação da primeira mulher. Mas depois de ardor e sofrimento agudíssimos, começava a se corromper, doendo tanto mais desesperadamente quanto mais fria se tornava.